Bem-vindo, Victor, e obrigado por estar aqui conosco no dia de hoje. Bom dia, Tancredo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Litoral. É um grande prazer estar hoje aqui agora de forma presencial, participando dessa entrevista, colaborando e trazendo informações para todos os ouvintes, contribuindo aí com a nossa região. Victor, vou falar um pouquinho de ti, né? Coloque como pescador e produtor rural. Tu tem a tua origem lá na pesca, tu é empresário, como é que tu opera também? Tem como produtor rural, tem alguma, né, alguma criação que tu tens em destaque? Eu sempre gosto de valorizar minhas raízes, né? Meus pais me ensinaram muito bem e eles falam: nós temos que valorizar e reconhecer a nossa história, viver o nosso presente e projetar o futuro. Então isso eu trago para a vida. Meus pais são pescadores artesanais, tanto o pai quanto a minha mãe, e eles me ensinaram isso. Então eu já trabalhei como engenharia de qualidade, técnico de pós-venda, vendedor na empresa Librelato, trabalhei aqui também na Gráfica Coan, na Incom Estampos e Moldes. Sou formado em técnico em mecânica industrial e graduado em gestão pública. Atuei na área pública também um período, como SCPAR, o Porto de Imbituba, mas eu nunca deixei a minha origem de trabalhar com pescado, de pescar propriamente dito. Meus pais pescam o camarão com rede de aviãozinho e eu comecei a pescar com cove, que é para pegar o siri e produzir a carne de siri. Hoje eu trabalho com pescado, carne de siri e o siri mole, que é uma iguaria, uma especialidade que nós desenvolvemos ali na cidade de Laguna, e trabalhando também na área rural, que foi acredito, um dom que eu herdei do meu falecido avô, que tinha engenho de farinha, plantava mandioca, criava os gadinhos dele, e aí eu acabei comprando um sítiozinho, criando uns gados, plantando mandioca também. Inclusive agora final do mês a gente vai colher para poder estar farinhando. Então é mais uma atividade que a gente tem e faz com gosto, valorizando a nossa história. Bom, a gente, antes de entrar no projeto de lei substitutivo, o projeto de lei 0008/2026, que dispõe sobre a reorganização administrativa e o plano de cargos, vencimentos e atribuições do quadro de pessoal da Câmara de Laguna, nós temos também, antes disso de conversar, que a gente vai deixar esse assunto para o final, nós temos também, né, um trabalho seu como vereador, né, porque você começa assumindo aí em janeiro de 2025 e começa a trazer, né, atividades para a Câmara de Vereadores. Entre algum desses, nós temos a questão de autoria, né, do senhor, né, que para fornecer medicamentos na rede pública de saúde, né, aos usuários que apresentem receitas prescritas por médicos e clínicas particulares. Seu projeto de lei 085. Importante esse projeto, né, vereador? Sim, esse projeto foi um dos pilares da nosso mandato até aqui, nesse 1 ano e meio que nós estamos do mandato, porque durante as fiscalizações que nós fazíamos nas unidades básicas de saúde, eu tenho o costume de, no mínimo, 2 vezes por semana ir numa unidade básica de saúde diferente para olhar como está a fila, conversar com os usuários e entender. E durante essas fiscalizações, lá no início do mandato, eu observei que eu estive numa unidade, tinha 15 pessoas na fila, aguardando para consultar, e dessas 15, 6 eram apenas para trocar a prescrição da receita de uma receita particular para uma receita do SUS. E aí, o que acontece? As 6 pessoas estavam tirando a vaga de quem realmente estava doente e precisando. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fui conversando com o nosso departamento jurídico para ver a possibilidade de nós criarmos um projeto de lei para que a farmácia popular possa aceitar uma receita particular para fornecer os medicamentos se ele estiver na lista do Renoma, né, que é os remédios fornecidos pelo SUS. Então a gente estudou, debatemos bastante e aí propomos esse projeto, que foi aprovado por unanimidade, e foi um projeto que realmente aqueles projetos de leis úteis para a cidade, porque a gente veja que isso diminuiu um pouco a fila das consultas, porque é feita através de agendamento,
e de fato hoje os agendamentos estão sendo não só para trocar receita, mas sim para aquele que precisam passar pelo médico e se muitas vezes ir para um especialista ou ser tratado ali mesmo na unidade básica de saúde. Bom, esse projeto, ele foi, a situação dele foi 25 de setembro de 2025, ele foi feito votação, aprovado, já foi feito sanção pelo... Já. Ele está sendo executado. Está sendo executado. Tá, e o resultado, depois tu fez uma avaliação do resultado, foi positivo ou teve algum contraponto que teve que ajustar depois? Bom, depois teve algumas questões que aí estão sendo ajustadas ainda, porque a parte de medicamento que é fornecido pelo SUS, parte delas é do governo federal. E aí eles precisam da receita do SUS para poder justificar a demanda de entrega. Então foi um ajuste que teve que ser feito depois, só que ao invés de esse ajuste na receita está sendo feito lá pelo o médico do posto de saúde que está tirando a vaga de já está sendo feito direto na secretaria. Então foi uma maneira que o município achou de poder atender a legislação e facilitar também o usuário, né? Ou seja, o usuário não precisa pegar a fila lá no posto de saúde dele para validar a receita dele. Ele pode ir direto no posto e lá eles validam sem estar pegando a fila. Como é que funciona? Isso, já vai direto sem pegar fila para pegar o remédio e lá na farmácia popular ele já retira o remédio com a receita particular. E ali internamente eles ajustem o que tiver, os ajustes finais para poder se adequar, né, para não perder os recursos também. Isso é fundamental, importante isso aí. Um projeto desse que tenho certeza que popularizou aí no meio das câmaras de vereadores da região, né? Sim, teve alguns colegas nossos, vereadores também, aqui de Armazém, Braço do Norte, Orleans, que entraram em contato conosco, pedindo toda a emenda do projeto para que eles pudessem aplicar lá também, porque quando saiu nas mídias o nosso projeto, os munícipes deles também cobraram eles para que fosse aplicado lá. Então, a gente ficou bastante contente e satisfeito, porque aquilo, fazer lei apenas por fazer e dizer que está legislando é uma coisa. Agora, fazer uma lei útil que realmente vai impactar na vida das pessoas, isso aí é o que é gratificante na vida pública. Bom, a gente observa aqui um detalhe fundamental, que o projeto não foi encaminhado o projeto da Câmara para o Executivo, foi encaminhado uma autorização, né? Porque envolve matéria financeira e aí o legislador não pode estar votando ou aprovando projetos que impactem no orçamento, porque o orçamento é de responsabilidade do Executivo e a autorização foi fundamental. Por isso que eu digo, um projeto bem trabalhado, bem organizado, ele tem sucesso. O que precisa ter é habilidade para poder fazer ele tramitar. Outro projeto do senhor aqui, e aí também foi feito em conjunto com outro vereador, o Cleosmar Fernandes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de placas informativas com QR Code em obras públicas do município de Laguna. É importante para a população também saber, acompanhar, ajudar a fiscalizar isso. É bem isso, e esse projeto é até engraçado, porque no início do mandato, eu e o vereador Cleosmar, a gente teve alguns impasses políticos, por conta da presença da Câmara, enfim, e depois, durante o trabalho, nós fiscalizando, nós encontramos uma dificuldade que eu encontrava de ir nas obras e não conseguir fiscalizar de maneira efetiva porque nós não tínhamos o projeto, não tinha planilha orçamentária e a gente tinha que fazer um requerimento na Câmara, o prefeito tinha 30 dias para informar essas informações para nós, para depois a gente fiscalizar. Mas o contribuinte não quer, a exemplo de pavimentação de rua, não quer ficar andando na lama e na poeira e a obra ali parada ou não saindo. Dependendo do tamanho da rua, é a obra que em 30, 60 dias é executada. E aí, quando eu comecei a pensar nesse projeto de lei, o Cleosmar teve o mesmo pensamento e começou a tramitar o projeto. Aí eu chamei ele para conversar. Cleosmar, se você autorizar, eu contribuir também com esse teu projeto. Tem algumas coisas que a gente pode melhorando e em conjunto deixar o projeto mais robusto. E se você permitir, eu gostaria de assinar junto com você para que a gente, em parceria, fizesse, porque é um projeto bom para o município. Independente das nossas posições políticas, o que é bom para o desenvolvimento do município, nós temos que abraçar. Então, essa do QR Code, tem uma obra que nós trouxemos recursos para a comunidade de Barranceira, para a rua Pedro Elíbio, que já foram lá e está sendo aplicada essa lei, o QR Code, as informações estão ali.
os próprios moradores da rua vão lá e começam a mandar mensagem para mim: Vitor, tá atrasado, os tubos já eram para eles ter feito em 15 dias e ainda estão na drenagem, já faz 1 mês e meio que tá nisso aqui. Então, tipo, é legal porque se a sociedade ela tem o conhecimento, ela cobra, e ela vai saber de quem cobrar, e vai cobrar do vereador que representa a comunidade, aqueles vereadores que fizeram voto na comunidade. Então isso aí é extremamente importante, porque é aquilo, o político que não souber se dar bem com as cobranças e com as críticas, ele não serve para estar na vida pública, porque a gente está na vida pública é para atender a demanda do povo. E o povo é assim, ele quer que seja feito aqui e agora, e se não está sendo feito, tem que mostrar por que não está sendo feito. E o QR Code veio para mostrar isso aí para as pessoas. Bom, a gente observa que dentro da política, você falou muito bem aí sobre a questão de atender a população. Vem o período eleitoral, ergue-se as bandeiras. Passou o período eleitoral, bandeira atrás da porta, né, para trabalhar em prol da comunidade. É importante essa sua colocação. Mas algumas observações aqui que a gente tem no seu trabalho na Câmara. Você tem lá 45 moções, um projeto de emenda de lei orgânica, 5 projetos de lei complementar, 72 requerimentos, 26 projetos de decreto, 11 projetos de lei, esse que a gente estava lá, que o senhor destacou 2 dos projetos, e um projeto de resolução. Um trabalho constante e feito, né? A sua assessoria é puxada, você puxa bem pela assessoria para poder fazer o trabalho e o acompanhamento? Não, o pessoal costuma dizer que eu sou muito chato, né? Eu sou ligado no 220, porque muitas vezes algum desses projetos eu mesmo faço em casa à noite, depois de brincar com as crianças, que as crianças forem dormir, eu vou pro notebook, me sento ali no meu escritório, vou trabalhando, vou desenvolvendo e depois levo para os nossos assessores jurídicos dar uma olhada e ajustar. E eu gosto de fazer isso. Quando eu trabalhava no Porto de Imbituba, eu era gestor de contratos, trabalhava no setor de licitação, aquisição e contratos. Trabalhei 3 anos e meio lá, fazia gestão de 162 contratos, um volume ali de 480 milhões ano. Então, depois de eu fazer o meu trabalho, eu ainda ia ajudar o pessoal da licitação, com edital, com essas coisas, porque eu gosto de fazer isso. Então, isso para mim é um hobby, um passatempo, vamos dizer assim. E aí os meus assessores até brincam: poxa, Vitor, tu traz os negócios para nós quase pronto, tu não para, que é isso? Então, mas é legal, eu gosto disso e eles entendem bem. Quando eu tô indo muito acelerado, eles também puxam a orelha: te acalma, vem cá, vamos com calma, porque senão tu vai atropelar as coisas. Então tá bom, vamos acalmar os ânimos. Acalmar. Presidente Victor, é o seguinte, se tu fosse eleito, tem o teu reduto eleitoral, né, onde tivesse a maior parte dos votos, e sempre é cobrado, a comunidade sempre cobra, às vezes por ações, como tu não é executivo, mas tu viabilize melhores condições, né? E isso faz com que tu vá buscar emendas parlamentares, né? Tens algumas para destacar para nós aqui de emendas que você trouxe para Laguna, principalmente para a sua região? Tancredo, você destacou bem. Um vereador, um representante do povo, ele não precisa ter mandato. Ele tem que ter justamente a representatividade, que é o que o povo espera. Eu fui candidato em 2020, fiquei de primeiro suplente, fui candidato pelo MDB também, meu primeiro e único partido até então. E naquela época, mesmo não tendo o poder da caneta na mão, não tendo mandato, a comunidade de Barranceira, que é o meu reduto eleitoral, Bentos, toda a região norte da cidade, eles votaram muito bem em mim. Eu senti o peso do voto deles e mesmo não sendo eleito, eu fiquei naquele compromisso de buscá-lo representá-lo. Então, mesmo não tendo mandato, eu busquei os deputados para ir atrás de recursos, emendas impositivas. E essas emendas a gente pode destacar umas que já foram executadas mesmo antes de eu estar como vereador, que é a rua Manuel Amaro de Bentos, que parou na gestão passada, onde eu estou cobrando esse prefeito para continuar, R$200 mil do deputado Volney. Podemos destacar a rua Beira Mar e rua Santa Maria na Barranceira, R$400 mil do deputado Volney, que a rua foi iniciada e terminada na gestão passada, mesmo quando nós não tínhamos um mandato. Então isso mostra que através de um bom diálogo, mesmo nós não tendo mandato, mas a gente consegue sensibilizar o poder público para que as coisas possam acontecer. E naquela eleição eu estava apoiando o ex-prefeito Mauro Candemil e quem ganhou foi o Samir, um prefeito de oposição, e mesmo assim ele não deixou as demandas da comunidade de lado. E hoje, mesmo eu sendo eleito com o maior número de votos para a região norte da cidade,
Hoje eu estou vereador para o município de Laguna, então a gente tem buscando recurso para toda a nossa cidade. Podemos destacar a Praça Seival, Praça do Vila, R$100.000 para cada praça para revitalização. Temos a pavimentação da Rua Irmã Vera, lá na comunidade da Vila Vitória, no Magalhães. Podemos destacar também a pavimentação da Rua Marciano Duarte, comunidade de Caputera, Pedro Duarte. Esse da Caputera foi quantos investido? Não lembro. Foi R$150.000. 150 mil. É naquela rua do Campo do Baixada, certo. que o pessoal conhece ali. A gente conseguiu um recurso para a pavimentação daquela rua. Conseguimos também para Pedro Duarte R$100.000 e Adílio Rodolfo R$100.000 na comunidade de Bentos. Também uma comunidade que eu tenho um grande carinho, comunidade que me apoia bastante. O pessoal do time do América também, inclusive a gente está dando um suporte para eles, que eles acabaram conquistando, a própria diretoria conquistou uma emenda impositiva com um deputado estadual e agora nós estamos auxiliando eles nas questões de documentações para que esse recurso possa ser aportado. Então gostaria desde já parabenizar toda a diretoria do América Esporte Clube, que isso mostra que não precisa ter um mandato para ir atrás, e sim representatividade e vontade de contribuir com as comunidades. Bom, é importante, né? Os recursos, principalmente essas emendas parlamentares aí, dessas 3 últimas mandatos aí de deputados estaduais, federais, senadores, esses 3 últimos de lá para cá, principalmente os 2 últimos aí, desenvolveu muito essa questão dos investimentos que estão sendo feitos nos municípios através das emendas parlamentares por representações e manifestação também de comunidades, né, na busca de recursos. Isso é muito importante. Mas uma das coisas agora a gente vai falar sobre a Câmara, a administração da Câmara, né? Porque a Câmara de Vereadores administra um orçamento, né, que é recursos que vem destinado da Prefeitura, que é chamado do 10º, que vem, né, para você fazer a gestão da Câmara. E a Câmara, como a gente colocou e sempre faz aqui, a Câmara eu considero, né, eu fui também vereador por 4 mandatos, e eu sei que às vezes a Câmara é mais importante do que o Executivo, do que o Prefeito. Por quê? Porque lá é aprovado todos os orçamentos que são aplicados na cidade, lá é votada toda a legislação que coopera ou altera todo o trabalho do Executivo, e lá é feita a fiscalização do Executivo dos recursos aplicados. Muita gente fala que a Câmara de Vereadores, porque o vereador não é muito importante o vereador, e esses recursos que vêm para a Câmara estão sendo administrados pela mesa diretora, e a mesa diretora é o presidente, né? Então recebe do 10º e faz a aplicação para uma melhor situação do Legislativo. Nesse caso aqui nós temos um projeto de lei, e que o senhor, eu acabei citando ele aqui no começo da entrevista, sobre as mudanças, né, que o senhor tem o projeto complementar de lei complementar, ele é um substitutivo, 08 de 2026. Para que explicasse melhor, porque todos nós sabemos e colocamos aqui agora de que os recursos são administrados pela mesa diretora. Mas às vezes tem pepinos e abacaxi que vem ao longo dos anos sendo levado de barriga e que chega uma hora que tem que ser decidido, né? E nesse caso dessa lei aqui, 08, tem um termo de ajuste de conduta. Eu queria que o senhor fizesse um histórico para nós de quando o senhor assumiu e de quando essa lei, como ela veio até culminar na apresentação desse projeto para aprovação aqui, que é para organizar a administração, né, de encargos e salários e vencimentos da Prefeitura de Laguna. Sim, Tancredo, eu gostaria até de fazer um parênteses, que realmente a Câmara ela é muito importante para o orçamento do município. E a Câmara ela é administrada pela mesa diretora. Eu gostaria de mandar um abraço para o Fernandinho, vereador Fernandinho, que é o nosso vice-presidente, o vereador Gabriel, que é o nosso primeiro secretário, e o Jaliel, que é o nosso segundo secretário, que eles contribuem muito para a administração da Câmara. Inclusive, esse projeto de lei, nós pautamos ele, partiu da mesa diretora, foi nós 4 que sentamos, discutimos e através de um TAC que foi assinado, essa demanda ela já vinha... Esse TAC foi assinado quando? Foi assinado no dia 27 de março, pela ex-presidente Tanara. Certo. Essa demanda já vinha o Ministério Público notificando a Câmara há cerca de uns 10, 12 anos, passou 3 presidentes que não realizaram, foi sugerido vários TACs, mas o TAC nunca era assinado, trocava o presidente e voltava a discussão para a estaca zero, né? E aí vinha naquela discussão e nada prosperava. Hoje na Câmara nós temos
de quadro 30 comissionados e apenas 8 efetivos. Então nós estamos com 21% de servidores efetivos e 79% de servidores comissionados. E o servidor comissionado ele tem que ser de exclusividade do legislador na Casa Legislativa e ele pode chegar no máximo a 70%. E o efetivo ele tem que estar no percentual de 30%. O que acontece? Isso, por ter essa disparidade, essa desproporcionalidade, o Ministério Público notificou a ex-presidente Tanara no início do ano e quando chegou em março, propôs o TAC. E aí a ex-presidente conversou com todos os vereadores e no dia 27 ela assinou o TAC e depois renunciou o mandato como presidente da Câmara no dia 28, no dia seguinte. Aí foi feito a eleição da presidência da Câmara para cumprir o mandato até o final do ano, no qual eu fui eleito por unanimidade. E ali, observando, fui conversar com a promotora do Ministério Público em Laguna e para entender melhor como se tratava do TAC, qual era a maneira que a gente poderia tramitar na Câmara de Vereadores para que de fato fosse aprovado, porque nós sabemos que dentro do Legislativo cada vereador é um representante e cada representante ele traz um número de votos por trás deles, então nós temos que respeitar a todos e é a opinião de todos que prevalece. Então a gente encontrou uma alternativa, pautamos esse projeto e depois surgiu algumas emendas melhorando o projeto e após essas emendas o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi encaminhado ontem mesmo para o Executivo para que possa ser sancionado, embora seja uma lei de aplicação do Poder Legislativo, da Casa Legislativa, nós não podemos sancionar direto, tem que caminhar para o Executivo para que possa analisar e sancionar para depois a gente dar seguimento. E neste segmento nós temos todo um cronograma. O nosso prazo como Câmara de Vereadores nós tínhamos até o dia 28 de junho para aprovar esse projeto. A gente deu uns impasses ali, a gente teve que pautar na sessão de segunda-feira, dia 6, então foi aprovado. Agora nós vamos ter 30 dias para a contratação da banca, então nós temos uma comissão interna formada pelo procurador do município e mais 3 funcionários efetivos que estão fazendo todo o processo para a contratação da banca. Posteriormente, contratando a banca, vão ser lançado o edital e divulgado para que todos possam participar do concurso. E nós vamos ter 180 dias após a contratação da banca para realizar o concurso e chamar os candidatos aprovados. Bom, aqui tem 10 cargos aqui que foram criados, né, ou consolidados, né, no quadro de cargos e provimentos efetivos do município. Procurador legislativo, contador, analista legislativo de comunicação institucional, técnico legislativo, técnico de informática, agente administrativo, oficial de administração, assistente de administração, encarregado de serviços gerais e recepcionista telefonista. Isso aqui são os que vão ser oferecidos no concurso? Alguns desses cargos eles já estão ocupados. São 4 que o senhor falou aqui. Isso. Né? E aí o Ministério Público orientou que nós éramos obrigados a criar, porque tinha funcionários de comissão exercendo cargo de atividade técnica, então isso não pode. E aí eles nos orientou a criar o analista de comunicação, certo. Procurador da Câmara, procurador legislativo, que é o advogado para manter os serviços continuados. O contador, hoje nós temos um contador que é processo seletivo, porque teve o falecimento do ex-contador, então a gente, por ser muito em cima, fizemos um processo seletivo, estamos lá. E aí o técnico legislativo nós já temos, porém teve um servidor que se aposentou e tem mais alguns que estão próximos de se aposentar, então nós vamos fazer também essas 4 vagas com chamamento imediato. Já o técnico de informática, nós vamos fazer cadastro reserva. E todos os cargos vão ser feito cadastro reserva também, com validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, porque nesse meio tempo pode ser que o servidor passe num outro concurso, a gente tenha que chamar o segundo colocado, enfim, tem várias situações que pode vir a acontecer, então a gente já tem que fazer prevendo essas situações, porque o serviço público ele não pode parar.
O cidadão não espera parar e não tem espaço para vácuo, vamos dizer assim. É claro. Nessa definição aqui, o senhor fez um estudo também de impacto financeiro na questão do orçamento, né, da Câmara, né? Que o do décimo de vocês lá é 6% ou 7%? Lá são 7%. 7% pela população, é sempre delimitado pela população, 7%. Mas, além disso, tem também, cada vereador tem um assessor. Isso. E esses são por indicação. Isso. Nós temos um projeto de lei que a gente acabou alterando, fazendo esse substitutivo 08, que era o 150 de 2017. Ele previa que cada vereador tinha livre nomeação de um assessor parlamentar legislativo, que era aquele que fica no seu gabinete lhe ajudando, fazendo todas as demandas internas. E aí, com muita discussão, a gente percebeu que, como os cargos comissionados do Legislativo ele tem que ser de exclusividade do legislador, e ele estava sendo desproporcional, porque tinha, como o presidente nomeava os demais cargos, acabava que alguns vereadores tinham mais acesso do que outros. Então, hoje eu estou na presidência, amanhã não vou estar, só que a gente tem que prezar por um trabalho do legislativo de qualidade. Porque se o legislativo está trabalhando com qualidade, ele vai fiscalizar o executivo vai ter que dar entrega para a população. Então, acabou nós chegando num ponto que seria interessante ter um número mínimo de 2 funcionários por gabinete, haja vista que o vereador ele não trabalha só dentro do gabinete, ele trabalha na rua, ele trabalha fiscalizando, ele trabalha indo numa comunidade, participando de reuniões, trazendo a demanda para poder ser executado. Então foi criado um cargo comissionado a mais para cada vereador, de exclusividade deste vereador, que o vereador vai mandar o ofício e encaminhar para o presidente. A mesa para poder fazer a nomeação. Tem a obrigação de fazer a nomeação. Mas, além disso, a mesa também tem algumas assessorias, né? Que a mesa da presidência, ela tem... Ali, a mesa diretora tem algumas assessorias, né? Anteriormente, a mesa diretora ela tinha 13 cargos de livre nomeação da mesa diretora. A gente reduziu esses 13 cargos para 4. Porque a gente viu que tinha bastante cargos, em vez de deixar toda a mesa com aqueles 13, não. Já vamos deixar alinhado para todos os vereadores ter mais um assessor para poder trabalhar de maneira mais efetiva. E a mesa diretora consegue trabalhar com 4. E desses 4 ficou 2 assessores para as comissões, que são aqueles assessores que vão ajudar as comissões permanentes, CCJ, comissões de finanças, educação, obras, e também as provisórias, que são as temporárias, quando vem alguma CPI, alguma comissão parlamentar de inquérito, enfim. Então esses 2 assessores vão ficar exclusivos para trabalhar nessas comissões. Aí tem um assessor geral, que é aquele que vai ajudar o presidente na administração da Câmara, que a gente extinguiu o cargo de diretor de patrimônio, diretor geral e diretor legislativo. Então a gente extinguiu esses 3 cargos, que cada um custava 8.800 para o cofre da Câmara. Então a gente diminuiu e criou o assessor geral para fazer essas 3 atribuições com valor reduzido de... Fez uma medida compensatória ali para financeira, né? Para poder, porque a gente tem um orçamento para trabalhar, mas a gente também não pode deixar o vereador sem condições de trabalho. Sim. A gente observa por aí algumas cidades de porte médio e pequeno, que os vereadores não têm nenhum assessor. Ele tem que cruzar o escanteio e correr para cabecear. Então, como que a população vai cobrar uma fiscalização de fato se o vereador vai ter que ficar trancado, preso no trabalho legislativo? Então, não é todo vereador que consegue fazer esse trabalho administrativo e também o de fiscalização em loco. Bom, que bom, né? Pena que já está chegando a 8 horas e 59 minutos, né? A gente está encerrando aí a entrevista, porque logo em seguida vem o Almir Rogério trazendo as informações da região dos Lagos, né? Que vai das 9 às 10 da manhã. Presidente Victor Elíbio, muito obrigado por estar aqui conosco no dia de hoje, né, fazendo esclarecimentos importantes, né, para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, aqueles que estão ligadinhos, nos assistindo também, né, de uma importante entrevista, né, feita com o presidente da Câmara de Laguna. Obrigado por estar aqui conosco no dia de hoje. Deixamos o microfone aí para as considerações finais. Muito obrigado, Tancredo, pelo convite. Eu gostaria de destacar, aí não é um projeto de lei, foi um projeto do meu gabinete. Eu, quando fui candidato a vereador, nesta eleição, assumi o compromisso com a população lagunense de que o número de votos que eu fizesse seria o número de árvores frutíferas que eu ia plantar na cidade de Laguna. Então nós fizemos 813 votos, nós temos o compromisso de plantar 813 árvores frutíferas no município de Laguna. Então,
todos os lagunenses que entrar em contato conosco, tiver interesse, pode entrar em contato comigo, que a gente vai estar levando até você fornecendo as mudas. Fornecendo a muda e ajudando a plantar. Tá. Porque colhe bons frutos quem planta e cuida de boas árvores, bons frutos. Então, esse foi um projeto que nós fizemos, nós já estamos com 420 árvores plantadas, mudas plantadas já na cidade. Então já não chegou nem na metade do mandato, mas nós já conseguimos chegar na metade da nossa meta. E eu não tenho dúvida que com o apoio que a população está me dando, a gente vai alcançar nossa meta de 813 árvores plantadas. E também gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre um prazer estar com você aqui na Rádio Litoral. Eu estarei sempre de portas abertas, aguardando qualquer convite, qualquer novidade, pode entrar em contato conosco, que a gente vai estar sempre pronto a participar do programa. E muito obrigado a todos os ouvintes que acompanharam a entrevista até aqui. Ok. Nós que agradecemos, Victor Elíbio